Bom dia. Gostaria de iniciar lendo um trecho de Salmos 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor de tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Que o nosso Deus seja engrandecido através das nossas vidas nesta manhã. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor Deus, de nos reunirmos na tua presença como família, para te louvar e para te adorar, ó Deus. Queremos te adorar, Senhor Deus, porque com muita bondade e graça o Senhor nos acolhe na tua presença. Por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos trouxe a redenção, nos trouxe a salvação, ó Deus. Nós te louvamos, apesar de nossas palavras serem tão pobres diante da grandeza dos teus feitos em nossas vidas. Ministra, Senhor, em nossos corações nesta manhã, Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Nas estrelas vejo a sua mão. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento
a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. O rei está voltando. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas nós ouvimos ressoar. Aleluia ao Cordeiro, nós voltamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando.
infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Tudo que pedimos, infinitamente mais. Do que tudo que sentimos, infinitamente mais. Do que tudo que pensamos, infinitamente mais. Do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Me derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar.
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bom dia às pessoas que ainda não tive a satisfação de cumprimentar. Bom dia a todos que nos assistem online. Queremos nos colocar diante do nosso Deus com o nosso coração aberto para ouvirmos a palavra que Ele tem reservado, uma palavra reservada para nós nesta manhã. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, nós te rendemos graças pelo teu cuidado, tua misericórdia e bondade sobre as nossas vidas. Lembra, Senhor Deus, daquelas pessoas, nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que por algum motivo de força maior não podem estar aqui conosco ou não podem estar online, ó Deus. Derrama da tua infinita graça sobre as suas vidas, renovando-lhes suas forças e esperanças em Cristo Jesus. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra, Senhor. E capacita-nos, Senhor, para vivermos conforme os teus ensinamentos. Para que o teu nome, Senhor Deus, seja engrandecido em nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado pela tua palavra com que nos abençoa nesta manhã, Senhor. Que ela nos dirija para Cristo Jesus. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 42
até o final, 47. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Eu vou ler na versão NVI, porque está numa linguagem mais compreensível. Eles se dedicavam ao ensino, ou seja, na doutrina dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Muitos anos atrás, li numa revista, acho que foi numa revista evangélica, tinha uma publicação, havia o depoimento de uma pessoa. E esse depoimento era assim: nos últimos anos, fui à igreja mais de 1000 vezes e ouvi mais de 1000 sermões. Não consigo me lembrar nem sequer dos temas dos sermões, nem dos mais recentes. Não sei se vale a pena continuar indo à igreja. Na edição seguinte dessa revista evangélica, surgiu a publicação de uma réplica. E a pessoa dizia o seguinte: nos últimos anos, minha esposa preparou mais de 1000 refeições para mim. Não consigo me lembrar do cardápio de cada refeição, nem sequer dos mais recentes. Mas sei de uma coisa: se não fosse pelas refeições de minha esposa, que minha esposa preparou para mim, eu não seria o que sou hoje. O que você acha? Vale a pena vir à igreja e ouvir os sermões? Domingo retrasado, nós tivemos a visita do pastor Seide. Né? Foi muito bacana de poder encontrá-lo e conversar, né? E ouvir aquilo que Deus tem feito na vida dele, na igreja que ele está pastoreando, daquilo que ele tem vivenciado, né? No meio de tantas batalhas, tantas lutas, tantas dificuldades que ele tem enfrentado, o testemunho dele foi que o Senhor está presente, e Deus está ajudando. Uma coisa que me deixou bastante feliz em ouvir o testemunho final dele, nas palavras finais dele, foi de que ele recorda do dia em que a Imelcamp enviou a ele para ser missionário no Japão. E que Deus o tem guardado durante esse período, né, que ele mencionou como 16 anos. Eu pensei, nossa, passou tanto tempo e muito rápido. E ele estava grato a Imelcamp não somente por tê-lo enviado ao Japão, mas tê-lo sustentado no ministério dele com as orações e também com ajuda financeira. A igreja tem ajudado e eu sei que pessoas individualmente também têm ajudado o ministério dele. E durante aquela semana eu estive pensando comigo mesmo nas palavras dele.
E algumas lembranças vieram à minha mente. Poxa, passaram-se 16 anos. Né? Mas quando o superintendente na época veio até a nós e pediu que o Melcamp liberasse o pastor Seide, porque ele seria enviado para o Japão. Para nós foi um choque. A liderança pensou, né? E creio que a liderança decidiu, diante do Senhor, abrir mão do pastor Seide e enviá-lo para o Japão. Foram momentos bastante difíceis que a liderança passou e a igreja, a Melcamp, passou. A liderança ouviu muitas críticas, principalmente dos jovens daquela época. Como é que tomaram uma decisão desse tipo, né, sem consultar a igreja, né? Mas existem algumas coisas que está entre o concílio e a Melcamp. A Melcamp cedeu, pastor Seide, e enviou ele para o Japão. Na época, o superintendente, ele sabia, entendeu que estava tirando um pastor aqui da igreja e que a Melcamp ficaria sem pastor, mas ele prometeu que iria ajudar naquilo que fosse possível a Melcamp. E eu fui o contato entre a Melcamp e o concílio. Né? E depois de muitas considerações do concílio, chegaram à conclusão de que o pedido que a Melcamp fez de pelo menos uma vez por mês, né, se possível 2 vezes por mês, mandasse um pastor para Campinas para acompanhar até o próximo ano, né, até que viesse um pastor designado para Campinas. E para tristeza nossa, né, da Melcamp, eu ouvi do superintendente dizendo que não seria possível atender o pedido da igreja. Aquilo me deixou muito chateado, muito triste, para não dizer que fiquei revoltado. A Melcamp teve vários pastores, né? E sempre no período de 3, 4 anos, o pastor havia uma troca de pastores. E a Melcamp ficou muitas vezes, muito tempo sem pastor, né? Sem alguém fixo aqui. E eu pensei, vamos ficar novamente sem pastor. E aquilo me deixou angustiado, né? De coração bastante pesado. E eu pedi para Deus, por que acontece coisas desse tipo com a igreja nossa, né? E naquele momento eu pensei assim, o concílio não está fazendo muito esforço para ajudar a Melcamp. Esse era o meu pensamento na época. E eu pensei, eu acho que não vale a pena mais ficar na Melcamp. E passei uma semana em oração, pedindo para Deus mostrar o caminho dele. Mas eu estava decidido, eu vou mandar uma carta para o superintendente do conselho dizendo eu e a minha família não vamos mais frequentar a Igreja Metodista Livre. Eu estava disposto, decidido a fazer isso. Aí um dia, andando de volta da cidade, fui à cidade e na volta estava pensando sobre esse assunto. Era como se Deus falasse na minha mente assim, Sérgio, você fez uma promessa, lembra? Aquilo bateu muito forte. Eu lembrei de que, muitos anos atrás, eu fiz uma promessa para Deus, se ele atendesse um pedido meu. E Deus atendeu esse pedido. E eu falei, então eu vou ajudar a igreja onde eu cresci,
enquanto eu puder. E aí, pensativo, comovido pelo que Deus falou, pela lembrança da minha promessa, eu falei: Senhor, eu não sei o que vai acontecer na meu camp. Vamos passar o resto do ano sem um pastor. Ano que vem eu não sei se vamos ter pastor, mas eu vou manter a minha promessa. E passaram 16 anos. 16 anos até que o pastor Sede disse que a igreja de Campinas enviou a ele e a família dele para o Japão. Eu sei que não foi difícil, não foi uma decisão fácil, foi muito difícil. Mas Deus tem guardado a minha família, a minha vida, o meu ministério no Japão, assim como Deus tem guardado o ministério da meu camp. Eu não sei porque Deus demora, às vezes, tanto tempo para responder as orações. Mas eu sei que Deus responde. Naqueles momentos, naqueles períodos que eu estava bastante conturbado, pensando como seria a igreja de Campinas sem um pastor, e depois de ouvir aquela voz do meu Deus, do nosso Deus, dizendo: você fez uma promessa, Sérgio. Lembra? Eu fui juntando alguns cacos e escrevi um compromisso diante do meu Deus, que está aí. Não foi fácil e não tem sido fácil manter esse compromisso meu diante de Deus. Mas eu fiz uma promessa para o meu Deus e pretendo cumprir. E peço que Deus me guarde para que eu possa continuar servindo a Ele. Possa ser alguma coisa útil dentro da meu camp. O que você acha? Você vale a pena vir à igreja e ouvir os sermões? Vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena estudar a Bíblia? Vale a pena ouvir o sermão, a palavra de Deus, que dominicalmente é trazido deste púlpito? Durante esse semestre, o pastor Jorge vai estar trazendo, ou vai estar ministrando vários estudos, vai trazer várias mensagens sobre o tema: o que é a igreja? Com base na carta de Paulo à igreja de Corinto. Nos dias de hoje, quando se fala em igreja, quase que automaticamente nós nos referimos ao prédio, ao edifício onde nós realizamos o culto. E se alguém perguntar onde fica a sua igreja, a gente automaticamente responde: fica na Vila Industrial, na rua Doutor Silva Mendes, 881. A ideia que sempre nós guardamos em nós sobre o que é uma igreja local. Uma igreja local. É um edifício construído dentro das técnicas modernas de utilização. Iluminação, como nós temos aqui, ventilação, acústica, acomodação, equipamento de som, e por aí vai. Temos também uma ideia de que a igreja local é um esquema organizacional bem elaborado, com um organograma contendo definições funcionais e de responsabilidade de cada departamento ou de cada ministério. A gente também tem a ideia de que na igreja local é um local onde existe uma multiplicidade de departamentos, setores, ministérios, por exemplo, senhores, pessoas idosas, juniores, adolescentes, tem o departamento social, tem
departamento de eventos especiais, departamento de senhoras, de homens, e por aí vai. Também temos uma ideia de que existe uma diversidade de programas para satisfazer todo tipo de auditório, como apresentações, apresentação de coral bem afinado, conjuntos, bandas, coreografias e por aí vai. Evidentemente, no meio de toda essa organização, toda essa montanha de atividades, ainda existem na igreja local. A igreja local tem que se preocupar com reuniões devocionais, como escola bíblica dominical, como cultos, como grupos pequenos, como reuniões de oração. E podemos aí juntar um monte de outras atividades. Uma igreja desse tipo pode ser uma igreja bem organizada e muito ativa. Porém, como seria vista pelo nosso Deus? Como seria vista por Jesus? Nós devemos nos lembrar de que igreja não é uma sociedade organizada secular, como uma organização secular, como uma sociedade organizada, tendo como uma única diferença objetivos religiosos. A igreja não é isso. Muitas igrejas da atualidade viraram empresas. Vamos fazer assim, porque isso agrada a isso, faz aquele, e assim vai. Mas quantas vezes nós verificamos, à luz da palavra de Deus, quais seriam as características de uma igreja que teria a apreciação de Deus? Igreja. Esse termo nós encontramos no Novo Testamento várias vezes. Mas a igreja, o termo igreja é tão comum dentro do nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão. Ela vem de uma palavra grega, eclesia, que significa assembleia. Por exemplo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É uma igreja, assim, no termo grego seria eclesia. É uma assembleia, é uma reunião de pessoas que se juntam para tomar decisões. Quando a Imelcamp se reúne para eleger o delegado da igreja ou para eleger o secretário, tesoureiro, ela elege uma eclesia, significa uma assembleia. Quando uma empresa se reúne, os acionistas da empresa se reúnem para decidir futuros negócios, também é uma eclesia. Mas igreja, quando o termo igreja, eclesia, é aplicado aos cristãos, significa aqueles que foram chamados para fora, isto é, chamados para Cristo. E o apóstolo Paulo menciona inúmeras vezes em suas cartas o seguinte: a igreja que está em sua casa. É interessante, né? A igreja que está em sua casa. Referindo-se a um grupo de pessoas que se reunia naquele lugar. No Novo Testamento, igreja significa, na maioria das vezes, uma congregação local de cristãos. Por isso, quando se fala em igreja, devemos sempre perceber que o foco são sempre as pessoas, e não o prédio, o edifício, a construção. Mas no Novo Testamento também, eclesia, ela se refere à Igreja Universal. Isto é, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Por isso, quando se fala em Igreja Universal, não está limitado a uma denominação, a uma igreja local. É formada por todos os cristãos
do mundo inteiro, quer seja do presente ou do passado, ou será no futuro. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, nos diz o seguinte: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. A igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. E em Colossenses capítulo 1, verso 18, confirma dizendo: Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Enfim, o que é a igreja? Eu quero citar umas palavras que encontrei num trecho de uma pregação, de um sermão, do Dr. Martin Lloyd Jones. Dr. Martin Lloyd Jones, ele foi um teólogo protestante, calvinista, considerado um dos maiores pregadores cristãos do século XX, e foi notável por suas mensagens expositivas. Ele dizia que quando nós estudamos a Bíblia, versículo por versículo, nós temos o maior proveito, aprendemos muito. Aí tem uma grande lição para a gente aprender também. E quando ele pregou sobre o que é a igreja, ele recomendou olhar para a igreja descrita em Atos capítulo 2, versos 40 a 42 do texto que nós praticamente lemos nesta manhã. Dizia ele: a igreja é uma comunidade de pessoas recém-nascidas que, fortalecidas pelo Espírito, ousadamente proclamou o Evangelho de Jesus Cristo a um mundo perdido e pecador. É uma igreja comprometida com o ensino e a pregação da doutrina dos apóstolos e da comunhão. E ele continua dizendo ainda: a igreja primitiva cresceu pelo poder do Evangelho. É o glorioso Evangelho que pode transformar a vida das pessoas ao nosso redor. Se a igreja, hoje e amanhã, for uma fiel serva de Jesus Cristo, e se a igreja for uma fiel guardiã do seu Evangelho, ela, isto é, a igreja, deve estar comprometida com o ensino e a obra dos apóstolos, tal como nós encontramos na palavra de Deus. O livro de Atos nos ensina a prática da igreja primitiva como padrão a ser seguido. Devemos olhar para a igreja primitiva, aquela igreja que começou naquela manhã do Pentecostes. A igreja, na realidade, começou bem antes disso, mas naquela manhã do Pentecostes houve uma transformação violenta. De 120 pessoas, multiplicou para 3.120 pessoas. Imagine. Mas o livro de Atos, se nós lemos o livro de Atos, toda aquela prática da igreja primitiva é um padrão para nós. E também o livro de Atos nos ensina o exercício da vontade divina por meio da igreja. Como a igreja deve se comportar. Quando nós pensamos nas atividades da igreja, nós temos a tendência de se referir somente naquilo que acontece dentro das quatro paredes. Do que aquilo que se realiza no mundo através da vida dos seguidores de Cristo, das nossas vidas, pelo que nós dizemos, pelo que nós fazemos, pelo que nós somos. O pastor tem frisado inúmeras vezes que a igreja é lá fora também, onde nós estamos. É isso que o livro de Atos nos traz à memória, e precisamos nos recordar disso.
Mas quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós também aprendemos algumas outras lições. No Apocalipse, capítulo 1, verso 20, e capítulo 2, verso 1, afirma que Cristo anda entre os 7 candelabros de ouro. E os 7 candelabros de ouro se referem às 7 igrejas para as quais João enviou a carta, com a recomendação de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versos 20 e 22, encontramos uma declaração extraordinária, dizendo que Deus vive na igreja por meio do seu Espírito. Diz assim: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que serve como guia para levantar o prédio todo, né? Pedra angular. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Que coisa maravilhosa, né? O próprio Deus habita na igreja. Deus caminha, Deus vive na igreja por meio do seu Espírito. De maneira que qualquer um que atacar a igreja, ataca a Deus. Ao criticar a igreja, devemos ter o cuidado para não criticar Deus, não criticar a Deus. A igreja tem uma missão, que é levar o evangelho. O evangelho da graça, o evangelho da salvação, o evangelho da esperança, o evangelho da paz, para todo o mundo. Por quê? Efésios 3,10 nos revela que o objetivo da igreja é fazer conhecido em todos os lugares a multiforme sabedoria de Deus, porque esse era o eterno propósito de Deus, e Deus realizou esse propósito eterno por meio de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, precisamos lembrar disso sempre. Examinando o livro de Atos de uma maneira mais profunda, nos seus diversos versículos, nós podemos extrair alguns resumos da situação da igreja nas diversas fases do seu progresso. Dentre tantas lições, uma coisa que nos chama a atenção no livro de Atos é a fidelidade da igreja primitiva às exigências de Cristo, tanto na proclamação da mensagem do Evangelho, como no crescimento numérico. Temos muito que aprender lendo o livro de Atos. E da história da igreja primitiva. Adoro história. A gente aprende muita coisa através da história, né? Quer ser da história do Brasil, história mundial, história antiga, história da igreja, existe muita coisa, né? E da história primitiva do primeiro século, da história da igreja primitiva do primeiro século, nós podemos retirar alguns princípios importantes para a nossa vida, a nossa igreja. A igreja precisa manter-se simples. A igreja precisa manter-se unida. A igreja precisa ter maturidade. É importante, né? A igreja primitiva era uma
igreja que se mantinha simples, porque vivia em conformidade com a essência da fé cristã. E a igreja simples pratica a essência da fé cristã, e dessa prática emerge a vitalidade e uma espiritualidade contagiante. Se nós lermos capítulo 2 do livro de Atos, nós vamos ver que as pessoas mantinham uma comunhão. Eles viviam, no linguajar de hoje, numa boa com todas as pessoas. E o Evangelho de Cristo foi pregado para todas as pessoas. E muitas das pessoas aceitaram o Evangelho, aceitaram a Cristo Jesus e foram agregadas, né? A Bíblia diz que cada dia o Senhor acrescentava novas pessoas. Vamos resgatar o texto que nós lemos esta manhã, em Atos capítulo 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E por meio desses versículos que nós acabamos de ler, nós aprendemos quais eram as atividades essenciais da igreja primitiva. Doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Comunhão, partir do pão, oração, louvor a Deus e evangelismo. Simples assim. Por falta de tempo, vamos nos ater nesta manhã ao tema: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Na versão Almeida, na versão bíblica de Almeida, ele usa a palavra perseveravam na doutrina dos apóstolos, em vez de dedicavam. Eu pessoalmente acredito que quando se usa perseverar, existe uma maior profundidade de sentido, né? Porque perseverar é você fazer algo de uma maneira contínua sempre. E se Deus nos permitir, durante esse semestre, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a essência da fé, já que o pastor Jorge estará trazendo várias mensagens sobre o tema o que é a igreja, né? Usando, como já mencionei, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Lembremos que obedecer aos mandamentos de Jesus, né, é extremamente importante. Não podemos desprezar isso. Entretanto, nós não podemos ceder à tentação de viver para Cristo simplesmente obedecendo aos mandamentos de Cristo, reduzindo o viver cristão a um conjunto de padrões morais. Muitas vezes eu tenho ouvido assim: eu sigo a Bíblia, eu faço isso. Está seguindo um padrão. Padrão. É importante isso. Mas não podemos viver somente apoiado num conjunto de padrões e esquecer que a vida cristã, o viver cristão, é uma vida de relacionamento com Jesus, com a pessoa de Jesus. A vida cristã autêntica é uma vida de obediência a Jesus Cristo. Precisamos guardar a palavra, isso é muito importante, é verdade. Mas nós não devemos esquecer de seguir a Jesus.
Uma coisa muito interessante, né, é que somente aquelas pessoas que vivem em relacionamento com Jesus Cristo é que são chamados à obediência. Já pensou nisso? Somente aquelas pessoas que vivem em relacionamento com Jesus Cristo é que são chamados à obediência. Vamos buscar na palavra de Deus para tentar nos trazer uma melhor compreensão do que significa doutrina ou ensino dos apóstolos. O ensino ou a doutrina dos apóstolos não foi algo produzido pelos apóstolos após muitos estudos. Jesus havia passado seu ensino através da sua vida, convivendo com os discípulos, com seus discípulos. E a Bíblia também nos ensina de que, após a ressurreição de Jesus, ele ensinou sobre as Escrituras, que naquela época era o Antigo Testamento somente, né? Jesus lhes ensinou sobre as Escrituras, dizendo que as Escrituras apontavam para ele, o Messias. De maneira que nós podemos claramente dizer de que a essência dos ensinos dos apóstolos era o Evangelho de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 21, verso 25, encontramos aquilo que João escreveu o seguinte, assim: Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Algo que Jesus disse aos seus discípulos antes de subir aos céus. Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então, preste atenção, então lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Essa deveria ser também a nossa oração, que Deus abra a nossa mente para que nós possamos compreender as Escrituras. Eu tenho ouvido também muita gente dizer, eu não leio a Bíblia, é muito complicado, tem coisa que não dá para entender lá dentro, e não lê. Mas é preciso pedir que Deus abra a nossa mente para podermos compreender as Escrituras. E Jesus disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Ainda hoje, quando eu leio qualquer livro do Novo Testamento, eu fico pensando, né? Como é que os cristãos da igreja primitiva conseguiram perseverar no ensino dos apóstolos, manter a sua fé, quando tudo era transmitido oralmente? Interessante, né? Por isso eu sempre procuro agradecer a Deus por ter a sua palavra escrita, impressa nas minhas mãos. Porque lendo a palavra de Deus, eu posso ser fortalecido na fé, posso crescer na fé e posso crescer no conhecimento do Senhor, na palavra do Senhor.
E várias vezes eu oro a Deus pedindo, abre, Senhor, a minha mente para que eu possa compreender a tua palavra. E tenho feito isso. Dedicar ao ensino dos apóstolos, ou perseverar na doutrina dos apóstolos, significa que os apóstolos explicaram claramente o Evangelho, seu significado, sua importância, e os recém-convertidos entenderam, obedeceram e se comprometeram com o Evangelho. Existe uma lição para os nossos dias. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto significa que os novos convertidos em Cristo aplicavam o ensino do Evangelho de Jesus em suas vidas. O Evangelho não é uma narrativa que contém somente fatos históricos. O Evangelho é Jesus Cristo. Por isso, quando nós não damos atenção para o Evangelho, para a mensagem do Evangelho, nós estamos dizendo, Jesus, não me interessa saber sobre você. O Evangelho é algo a ser experimentado, vivido por todos nós, por toda a vida. Por isso, como seguidores de Cristo, de Jesus Cristo, nós precisamos, de uma forma continuada, crescente, submeter as nossas vidas ao senhorio de Cristo. E este processo de submissão ao senhorio de Cristo é algo que deve perdurar toda a nossa vida. Pense e responda diante de Deus. O que significa para você ser devotado à palavra de Deus? Que o Senhor nos guie, que nos abençoe na nossa jornada e que o nosso viver seja uma vida que alegre o coração de Deus. Que Jesus Cristo seja honrado através das nossas vidas. Vamos usar os dons que Deus nos deu no serviço do Senhor. É a maneira como nós temos de servir a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Firma-nos, ó Deus, no teu caminho. Firma-nos na tua palavra. Ajuda-nos a crescer, Senhor Deus, em Cristo Jesus. E não somente isso, Senhor Deus, capacita-nos para te servirmos com amor no coração. Ó Deus eterno, sustenta-nos no nosso caminhar. Guia os nossos passos. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, ó Deus, entender a tua revelação, a tua palavra, Deus. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.